Sabe quando você quer dizer não em inglês e dá aquela travada? Pois é. Presta atenção porque isso acaba hoje. Agora, vamos desvendar esse mistério de vez. Então, a grande virada de chave é essa. No português, a gente usa a palavra não e está resolvido. Já no inglês, a lógica é um pouquinho diferente, mas olha, é super organizada. Basicamente, tudo se resume a 3 regrinhas de ouro, e a gente vai passar por cada uma delas bem de boa. Ok, vamos lá. A primeira regra, a base de tudo, é a que envolve o famosíssimo verbo to be, ou seja, as palavrinhas am, is e are. A fórmula aqui é moleza. Se na frase aparecer o verbo to be, é só colocar o not logo depois dele. Simples assim, sem segredo nenhum. Vamos ver na prática. Pensa nessa frase afirmativa. She is a doctor. Tá vendo o is ali? É o nosso verbo to be. Para negar, a gente segue a regra got not depois do is. She is not a doctor. Mas o mais importante na vida real, o que a gente mais ouve e fala é a forma curtinha, a contração, isn't. Outro exemplo agora com are. They are at school. A lógica é exatamente a mesma, sem tirar nem pôr. E para negar, they are not at school. E de novo, a forma contraída, aren't, é a que a gente vai usar no dia a dia. Tranquilo, né? Essa foi a primeira regra. Beleza, mas e se a frase não tiver o verbo to be? E aí, como faz? Bom, aí entra em cena a nossa segunda regra e a gente chama um reforço, o nosso severino do inglês. Esse severino são os verbos auxiliares do e does. Eles chegam para quebrar o galho, para fazer o serviço que o verbo principal não faz, que é criar negativa. A gente junta eles com o not e pronto, temos o don't e o doesn't. Olha só essa frase. You speak English. Cadê o verbo to be? Não tem. O verbo aqui é speak. Como é que a gente nega isso? A gente chama o severino. Para you, a gente usa o don't. You don't speak English. Ele entra ali antes do verbo principal e resolve a parada. Agora, se liga nesse exemplo na terceira pessoa. He works here. Preste atenção no S no final do works, hein? E aqui está o pulo do gato do severino. Para he, a gente usa o doesn't. Mas olha o detalhe crucial. Aquele S que estava em works meio que pulou para auxiliar. Então, o verbo principal, work, volta à sua forma normal. Sem o S, fica he doesn't work. E chegamos na nossa terceira e última regra. O que rola quando a frase já tem um verbo auxiliar? Tipo um will, para indicar futuro, ou um can, para indicar capacidade. Aqui a lógica é mais fácil ainda. Pensa comigo. Se a frase já tem um ajudante, a gente não precisa chamar o severino, né? O trabalho já está meio feito. É só adicionar o not, depois desse auxiliar já está lá. Por exemplo, na frase I will travel, o will é o nosso auxiliar de futuro. Para negar, a gente só coloca o not depois do will. I will not travel. E a contração dele, que é super comum e um pouquinho diferente, vira won't. Mais um caso clássico. We can go. O can é o auxiliar que mostra que a gente pode ir. E a negativa? We cannot go. Ou, como todo mundo fala o tempo todo, we can't go. Simples assim, já tem auxiliar, usa ele para negar. Certo, agora que a gente viu as 3 regras, preciso te dar um alerta. Vamos falar daquela armadilha, o erro clássico que quase todo iniciante comete quando mistura as estações. Olha bem para essa frase na tela. I don't am a student. Lê em voz alta. Soou esquisito, né? Pois é, porque está completamente errado. Mas por quê? O erro fatal é misturar a regra 1 com a regra 2. Se a frase já tem o verbo to be, nesse caso o am, ele é o dono do pedaço. Ele se resolve sozinho. Não precisa chamar o severino. Nunca. O certo é simplesmente I am not a student. Lembre-se, o verbo to be é autossuficiente. Show de bola! Para fechar com chave de ouro e garantir que isso tudo ficou na cabeça, vamos para o nosso resumão das 3 regras de ouro. É um checklist mental, olha só que fácil. Olhou a frase, tem verbo to be? Coloca o not depois dele. Não tem? Chama o severino, o don't ou doesn't. Ah, já tem um auxiliar tipo will ou can? Só joga o not depois dele. Acabou, fim do mistério. E é isso. Com essas 3 regrinhas na mão, negar frases em inglês deixa de ser um bicho de 7 cabeças. Vira só uma questão de lógica. Agora é só praticar que fica automático. E aí, essa explicação ajudou a clarear as coisas?
Se sim, não esquece de deixar aquela curtida, compartilhar com quem também está nesse aprendizado e, claro, se inscrever para não perder as próximas dicas. Valeu?